Boa noite, a paz do Senhor. Vamos dar início a esse culto em adoração ao nosso Deus. Estou levando aqui para você, para a sua casa, para a sua família, um pequeno louvor em que Deus possa abençoar a sua família, a sua casa e a sua vida. Vamos lá? Quem souber pode cantar junto. Deus enviou. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu pros meus pecados, mas ressurgiu que vivo com o Pai está. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, eu vivo estar. Amém. Graças a Deus. Vamos agora diretamente do túnel do tempo levar até você uma palavra amiga, essa palavra a qual eu sempre gosto de mostrar para o nosso bem-estar e para a nossa meditação. A palavra de Deus, ela é uma palavra viva e eficaz e nos ajuda a sermos a cada dia mais pacientes, a pensar mais em nossas atitudes e deveres a ser cumprido. Quero trazer para você nesta noite de domingo ou para você no dia em que você estiver ou na hora que você estiver assistindo esse vídeo, que ele possa servir de refrigério, que ele possa servir de carinho e de apoio para a sua vida espiritual e sentimental e familiar. Quero ler com você um versículo da palavra de Deus no livro de Daniel. Você encontrando na sua casa, a palavra de Deus, ela é única. E todos os versículos e capítulos dessa palavra você pode ler na sua casa, na sua família, ou com seus amigos e seus irmãos. O livro de Daniel, no capítulo 5, no capítulo 5 e o versículo 2 e o versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor: Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, e os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. No versículo 5 diz assim, do mesmo capítulo: No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem, e escreviam defronte do candeeiro, na caia dura da parede, no palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Mais uma vez, e o rei via o dedo que estava escrevendo. O versículo dessa palavra de Deus é um versículo para a nossa meditação, para o nosso pensar, para o nosso agir no dia a dia. Estamos vivendo momentos de quarentena, guardado dentro de 4 paredes, saindo para as nossas necessidades por rapidez, a gente vai e volta rápido, frequentamos o mercado, farmácia e etc. Porém, não demoramos muito, a linha do comércio
está toda privada, com suas recomendações. E de ontem, no início dessa semana, foi aberto, né, uma exceção para a frequência de cultos, de missas, enfim, praticamente uma vida normal. Porém, com certas exigências, com certos requisitos e medidas preventivas. O uso de máscara, álcool em gel, o distanciamento entre pessoas, enfim, recomendações governamentais. Muito bem aceita, mas dentro deste contexto, eu quero trazer para você hoje uma relembrança da palavra de Deus no livro de Daniel. Conta-se a palavra de Deus de Belsazar, um rei, o qual assumiu o mandado de seu pai, Nabucodonosor. Era um rei depravado, um rei sem temor a Deus, um rei o qual não reverenciava as coisas sagradas. E o seu pai, no passado, tinha guardado em sua casa utensílios de pratas, de ouro, que havia tirado da casa de Deus em Jerusalém. E certo dia, Belsazar, fazendo uma festa, muito feliz, alegre, começou a se lembrar daqueles utensílios que eram bonitos da casa de Deus, ou seja, as taças, os talheres, e mandou que os seus criados fossem lá buscar para que pudessem beber vinhos nos utensílios da casa de Deus. E ali a palavra de Deus nos fala que eles bebiam vinho e ficaram exaltados, né? Muito eufóricos com o efeito da bebida. As mulheres, as concubinas, uma alegria. E de repente a palavra de Deus nos fala que ali apareceu uma mão de homem, e um dedo escrevia na parede uma escrita. E ali caiu o semblante de Belsazar. Agora essa festa de Belsazar, essa euforia já não era mais a mesma. Começa a haver um momento de preocupação, pois a escrita na parede ele não conseguia ler, ele não conseguia interpretar. Talvez no seu íntimo, no seu interior, ele procurava saber, mas por que essa letra, por que essa mão escrevendo na parede nesse exato momento da minha festa, das minhas alegrias, com todos os convidados, pessoas de bens à minha volta, e agora me aparece essa letra na parede e eu, por ser rei, não consigo ler o que está escrito ali. Então, a palavra de Deus nos fala que ele manda convocar todos os magos, todos os feiticeiros, todas as pessoas que conseguiam interpretar, que jogavam sorte naquele momento, para ler essa palavra, para poder entender aquele versículo. E todos chegaram ali e ninguém conseguia entender. Aí a palavra de Deus nos fala que a mãe de Belsazar entra pelo castelo e pede licença e fala com ele: olha, existe um homem, o qual na época de seu pai, ele era uma excelência para tudo isso. A palavra de Deus nos fala que ele tinha um espírito excelente, que ele tinha conhecimento, que ele era inteligente, interpretava sonhos, declaração de enigmas e soluções de causas difíceis. O nome deste homem, Daniel, servo do Deus Altíssimo. A palavra de Deus nos fala que ele manda buscar Daniel. Ele escuta a palavra de sua mãe. E logo em seguida Daniel chega na casa, no palácio, ou no castelo, melhor dizendo, para interpretação desse sonho. E Belsazar fala com Daniel: tenho ouvido falar de você. Me disseram que você interpreta sonhos, que você consegue adivinhar, ou ver e entender tudo que está escrito naquela parede. E você conseguindo, eu farei uma coisa: te darei ouros, te vestirei com vestes reais e te darei o terceiro lugar nesse reino. Ouro, prata, roupas reais, enfim,
muitas honras. E a palavra de Deus nos fala que ali, nesse exato momento, Daniel começa a falar com Belsazar: olha, você não é temente a Deus. Você não reverencia as coisas sagradas de Deus. Lembra do teu pai. O teu pai, Nabucodonosor, era um homem também que teve um momento que começou a falar coisas absurdas a respeito de Deus e viveu momentos terríveis pela selva, pelo campo, comendo mesmo que os animais do campo comiam. E Daniel ali lembra a Belsazar todos esses momentos e lembra também de sua rebeldia, de sua fraqueza, de suas falhas, principalmente usando dos utensílios da casa de Deus, aquilo que era sagrado, aquilo que era abençoado para farras, para os deleites pessoais. E ali Daniel interpreta o seu sonho. Ele fala com Belsazar: olha, a interpretação eu vou dar para você, ou para o Senhor, melhor dizendo. Mene, mene, tekel e parsim. Essa foi a palavra que apareceu naquela parede, a qual tirou o sono de Belsazar, a qual acabou com a sua alegria, com a sua festa e com seu banquete. A palavra de Deus nos fala que Daniel, ao interpretar esse sonho, ele diz para Belsazar: Mene, mene, tekel e parsim. Significado: pesado foste na balança de Deus e foste achado em falta. O teu reino você perdeu. E diz a palavra de Deus que naquela noite o rei perdeu a sua vida. Invadiram o seu castelo e ele morreu. A palavra de Deus nos fala que antes disso tudo acontecer, ele honrou também a palavra que ele tinha dado a Daniel em colocar vestes reais, ouro, prata sobre ele e o terceiro lugar no seu reino. Tudo isso aconteceu por uma desobediência. Tudo isso aconteceu por não respeitar as coisas sagradas. E hoje nós estamos vivendo um momento nas nossas vidas. Abriu-se uma exceção para frequentar as igrejas, frequentar as missas, as igrejas, enfim, todos os lugares, festas. E há uma exceção, há regras, há exigência. Eu quero dizer para você nesta noite, você que faz parte dessas festas, você que está feliz, que está com seu interior aflorado, tantos tempo parado, tanto tempo guardado, confinado, e agora a euforia toma conta do seu interior para sair, para aproveitar, fazer de tudo que estava sem fazer. Eu quero dizer para você, dar um conselho, amigo, um conselho da palavra de Deus. Não perda a sua essência, não perca a sua essência. Zele pelo seu maior patrimônio, que é a sua conduta, que é o seu jeito de ser, o seu jeito, seu modo de agir, de pensar e de falar. Não deixe que a euforia do mundo, que a euforia que está à sua volta, faça você perder aquilo que você tem de melhor, que é a presença de Deus, que é o carinho de Deus, que é a companhia de Deus. Não deixe que essa euforia faça você perder o que você tem de melhor, que é o leito da sua família, que é o diálogo na família, o abraço, a conversa com o pai, com a mãe, aqueles que não têm, que possam amar, que possam respeitar, que possam viver mais de Deus. E se puder fazer alguma coisa para ajudar, para o bem, faça. E se não puder fazer, ore. Mas cuide de sua vida. A vida é muito rápida nesta terra, ela passa muito rápido. Pessoas estão indo de uma noite por dia, desaparecem dessa terra. E muitas das vezes é por falta de temor,
Muitas das vezes é por falta de reverência. Belsazar, a palavra de Deus nos fala que ele era o rei, ele mandava, ele dominava toda a nação. E por um descuido, por um momento de farra, por um momento de prazer, ele jogou todo o seu reinado no chão. Por causa de euforia, por causa de alegria excessiva, a querer se aparecer de uma maneira tão esplêndida, manda que seus criados trazem para ele os utensílios da casa de Deus, aquelas coisas sagradas com reverência, para beber vinho, para fazer orgia em cima das coisas de Deus. E isso lhe custou a vida. Isso custou o seu reinado. Então eu quero deixar para você essa palavra. Não perca a sua essência. Não deixe que as coisas que estão à nossa volta venha a mudar o seu modo de agir, que venha mudar a sua conduta, que você possa ser uma pessoa de exemplo, que você possa estar firmado no seu emocional, no seu psicológico, e que tudo que está acontecendo à nossa volta é permissão divina, é por Deus que está acontecendo. Esse é o momento de clamar. Esse é o momento de adorar, de glorificar a Deus por estarmos vivos, por Deus ter nos livrado até aqui e que se Ele quiser, que Ele possa continuar tomando conta da gente, da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos colegas, guardando-nos e nos livrando sempre. Esse é o nosso pensamento nesse momento. Quero deixar para você um abraço, amigo, e que Deus possa estar te consolando nesta noite, fortalecendo o teu coração, abençoando a sua casa, a sua família e trazendo alegria para você. Eu quero deixar mais uma lembrança para o seu coração. A palavra de Deus nos fala aqui que aconteceu um momento na vida de Belsazar. Uma escrita na parede mudou toda a história. E qual seria a escrita que apareceria se Deus permitisse hoje uma mão escrever para você na parede de sua casa? Qual seria a escrita de Deus para a sua vida? Qual seria o telegrama de Deus para o seu coração? Que Deus te abençoe. Querendo compartilhar, compartilhe para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus parentes, para que Deus possa levar uma palavra amiga, abençoada para o coração de cada um. Conforme eu já havia dito, muitas das vezes uma pessoa te procura, um amigo, um colega, um conhecido, simplesmente precisando de ouvir uma palavra, simplesmente precisando de ganhar talvez um abraço e um conselho. E seja você um canal de bênção, seja você o conselheiro para ajudar e fortalecer. Tenha uma semana abençoada e que Deus proteja todos vocês, que guardem no trabalho, no caminho, e que a vida que